Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem fazer o dinheiro trabalhar para elas, enquanto outras passam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro? A diferença está em uma palavra: investimentos. E hoje você vai descobrir exatamente onde e como investir seu dinheiro para começar a construir sua liberdade financeira. Se você está cansado de ver seu dinheiro parado na conta perdendo valor para a inflação, ou se já tentou investir, mas não sabia por onde começar, este vídeo foi feito especialmente para você. Nos próximos minutos, vou te mostrar o caminho completo, desde o primeiro real até os investimentos mais avançados. Deixa eu te contar uma história que talvez seja muito parecida com a sua. João trabalha como analista em uma empresa há 5 anos. Todo mês ele recebe seu salário, paga as contas e o que sobra fica na poupança. Ele acredita que está sendo responsável financeiramente. Mas João não sabe que está cometendo um erro que pode custar centenas de milhares de reais ao longo da vida. Enquanto ele deixa o dinheiro na poupança, rendendo menos que a inflação, está literalmente perdendo dinheiro todo mês. Do outro lado, temos o José. Ele ganha o mesmo salário que o João, mas há 3 anos decidiu aprender sobre investimentos. Hoje, José já tem mais de 50 mil reais investidos e recebe uma renda passiva mensal que paga suas contas de supermercado. A diferença entre João e José não é sorte, é conhecimento. E é exatamente esse conhecimento que você vai adquirir hoje. Porque investir não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é mais simples do que você imagina. O problema é que ninguém te ensinou isso na escola. Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente onde investir seu dinheiro, como começar mesmo com pouco, e qual é a sequência correta para construir sua carteira de investimentos. Você vai entender por que a maioria das pessoas falha nos investimentos e como evitar os erros mais comuns. Mais importante ainda, você vai descobrir como fazer seu dinheiro trabalhar para você, mesmo que esteja começando do zero. Então pega um papel e uma caneta, porque as informações que vou compartilhar podem mudar sua vida financeira para sempre. Antes de falar sobre onde investir, preciso te contar sobre o erro que 90% das pessoas cometem quando decidem começar a investir. Elas querem pular direto para as ações, para os fundos imobiliários, para os investimentos que dão mais retorno, e acabam perdendo dinheiro. O primeiro passo, que é o mais importante de todos, não é escolher o investimento, é descobrir seu perfil de investidor. E não estou falando daqueles questionários básicos que os bancos fazem. Estou falando de você realmente se conhecer financeiramente. Existem 3 perfis principais de investidor, e cada um tem uma estratégia diferente. O investidor conservador é aquele que prefere segurança acima de tudo. Ele não quer correr riscos e prefere ganhar menos, mas ganhar sempre. Se você é uma pessoa que perde o sono pensando na possibilidade de perder dinheiro, provavelmente você tem um perfil conservador. O investidor moderado busca um equilíbrio. Ele não abre mão da segurança, mas está disposto a correr alguns riscos controlados para obter uma rentabilidade melhor. Se você consegue aceitar pequenas oscilações no seu patrimônio em troca de ganhos maiores no longo prazo, você pode ter um perfil moderado. Já o investidor arrojado está disposto a assumir riscos maiores em busca de rentabilidades mais expressivas. Ele entende que o caminho para a riqueza passa por aceitar volatilidade e tem uma visão de longo prazo muito bem definida. Aqui vai uma dica de ouro. A maioria das pessoas se considera mais conservadora do que realmente é, e isso as impede de alcançar seus objetivos financeiros. Por outro lado, algumas pessoas se acham mais arrojadas do que são na realidade e acabam tomando riscos desnecessários. Para descobrir seu perfil real, faça esta reflexão. Se você investisse R$1.000 hoje e amanhã esse valor estivesse valendo R$900, qual seria a sua reação? Se você venderia tudo imediatamente, você é conservador. Se você ficaria preocupado, mas manteria o investimento, você é moderado. Se você aproveitaria para comprar mais, você é arrojado. Agora que você já sabe seu perfil, vamos para o segundo passo, que é ainda mais importante que o primeiro, a reserva de emergência. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Sem reserva de emergência, você não deveria investir em nada além de renda fixa. A reserva de emergência é seu seguro de vida financeiro. É o dinheiro que vai te proteger quando acontecer um imprevisto. E imprevistos sempre acontecem. Pode ser uma demissão, um problema de saúde, um conserto urgente no carro ou qualquer situação que exija dinheiro imediato. Sem reserva de emergência, você vira refém das circunstâncias. Imagina que você investiu todo o seu dinheiro em ações e de repente precisa de dinheiro urgente. Você vai ser obrigado a vender seus investimentos, possivelmente no pior momento, realizando prejuízo. A regra é simples. Sua reserva de emergência deve cobrir entre 6 e 12 meses dos seus gastos essenciais. Se você gasta R$3.000 por mês com as coisas realmente necessárias, sua reserva deve ter entre 18 e 36 mil reais. Eu sei que parece muito dinheiro, mas pense assim: é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E a boa notícia é que você não precisa juntar tudo de uma vez. Pode ir construindo aos poucos, todo mês separando uma parte do seu salário. Agora, onde investir essa reserva de emergência? Aqui é fundamental entender que a reserva não é para render muito, é
é para estar disponível quando você precisar. Por isso, ela deve ficar em investimentos seguros e com liquidez diária. As melhores opções são o Tesouro Selic, que rende 100% do CDI, ou fundos de investimento de bancos grandes. Esqueça a poupança, ela rende menos que a inflação na maioria dos anos. Com a Selic em quase 15% ao ano. Deixar dinheiro na poupança é jogar dinheiro fora. Uma dica importante: mantenha sua reserva sempre atualizada. Se seus gastos aumentaram, sua reserva também precisa aumentar. E nunca, nunca mesmo, use sua reserva de emergência para investir em outras coisas. Ela tem uma função específica e deve ser respeitada. Com sua reserva de emergência formada, agora sim, você pode começar a investir de verdade. E o primeiro destino do seu dinheiro deve ser a renda fixa. Mesmo que você tenha um perfil arrojado, é importante começar pela renda fixa para entender como os investimentos funcionam. A renda fixa é como o nome diz. Você sabe exatamente quanto vai receber no final do período. É previsível, é segura e é perfeita para quem está começando. Além disso, com a Selic em patamar alto, a renda fixa brasileira está oferecendo retornos muito atrativos. Agora, vamos falar sobre as principais opções. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. São títulos emitidos pelo governo federal e o risco é praticamente zero. Você pode investir a partir de R$ 30 e tem opções para todos os perfis. O Tesouro Selic é perfeito para reserva de emergência e para quem quer liquidez diária. O Tesouro IPCA protege seu dinheiro da inflação e ainda paga um juro real por cima. O Tesouro Prefixado é para quem quer travar uma taxa e tem certeza de que não vai precisar do dinheiro antes do vencimento. Depois, temos os CDBs, que são títulos emitidos pelos bancos. A vantagem é que muitos CDBs pagam mais que o Tesouro Direto, especialmente os de bancos menores. E eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil por CPF por instituição. Uma estratégia inteligente é diversificar entre diferentes bancos para maximizar a proteção do FGC. Você pode ter 250 mil em cada banco e estar totalmente protegido. Tem também as LCIs e LCAs, que são isentas de imposto de renda para pessoa física. O problema é que geralmente tem prazo de carência e exigem valores mínimos mais altos. Mas se você tem o dinheiro parado e não vai precisar dele por um tempo, podem ser uma boa opção. A regra de ouro da renda fixa é sempre comparar as rentabilidades líquidas, ou seja, depois dos impostos e taxas. E lembre-se, na renda fixa, quanto maior o risco, maior o retorno. Bancos menores pagam mais justamente porque têm um risco ligeiramente maior. Quando você já tem uma base sólida em renda fixa, é hora de começar a diversificar. E uma das melhores formas de fazer isso é através dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro. É como se você comprasse uma pequena parte de vários imóveis ao mesmo tempo. E a grande vantagem é que você recebe rendimentos mensais, como se fosse um aluguel. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, escritórios e galpões logísticos. Os fundos de papel investem em títulos do setor imobiliário, como CRIs e LCIs. E os fundos híbridos misturam os dois. Para quem está começando, a recomendação pode ser focar nos fundos de tijolo, especialmente os que investem em imóveis essenciais, shoppings regionais bem localizados, galpões logísticos e até mesmo agências bancárias são setores que tendem a ser mais estáveis. Uma das maiores vantagens dos FIIs é a liquidez, diferente de um imóvel físico, que pode levar meses para vender. Você pode vender suas cotas de FII em poucos segundos durante o horário de funcionamento da bolsa. Outra vantagem é a gestão profissional. Você não precisa se preocupar com inquilinos inadimplentes, manutenção, IPTU, nada disso. A gestora do fundo cuida de tudo, e você só recebe os rendimentos. Mas atenção, fundos imobiliários são investimentos de renda variável. Isso significa que o valor das cotas pode oscilar, e os rendimentos podem variar de mês para mês. Por isso, é importante diversificar entre diferentes fundos e setores. Uma estratégia interessante é começar com fundos diversificados, que investem em vários tipos de imóveis. Assim, você reduz o risco de concentração em um setor específico. Depois, conforme vai ganhando experiência, pode ir especializando em setores que você entende melhor. E aqui vai uma dica valiosa. Não se deixe levar apenas pelo dividend yield, que é o rendimento mensal dividido pelo preço da cota. Um fundo que paga muito pode estar com problemas. Analise sempre a qualidade dos ativos, a ocupação dos imóveis e o histórico da gestora. Agora vamos falar sobre o investimento que tem o maior potencial de gerar riqueza no longo prazo. As ações. Quando você compra uma ação, está comprando uma pequena parte de uma empresa. E se essa empresa crescer e gerar mais lucro, suas ações vão valer mais. Mas antes de sair comprando qualquer ação, você precisa entender que o mercado de ações é volátil. Os preços sobem e descem constantemente. E isso é normal. A chave para ter sucesso com ações é pensar no longo prazo
e não se desesperar com as oscilações do dia a dia. Para iniciantes, a recomendação é começar com as Blue Chips, que são ações de empresas grandes e consolidadas. Pense em empresas como Itaú, Vale, Petrobras, Magazine Luiza, são empresas que você conhece, que têm um modelo de negócio claro e que provavelmente vão continuar existindo daqui a 20 anos. Uma estratégia muito eficiente para quem está começando é o aporte regular. Em vez de tentar acertar o melhor momento para comprar, você investe um valor fixo todo mês, independente do preço das ações. Isso faz com que você compre mais ações quando o preço está baixo e menos quando está alto, reduzindo seu preço médio ao longo do tempo. Outra opção interessante para iniciantes são os ETFs, que são fundos que replicam índices da bolsa. O BOVA11, por exemplo, replica o Ibovespa. Quando você compra esse ETF, está comprando um pedacinho das principais empresas da bolsa brasileira. É uma forma simples de diversificar sem precisar escolher ação por ação. Mas se você quer escolher ações individuais, precisa aprender a analisar empresas. Não estou falando de análise técnica, com gráficos e indicadores. Estou falando de análise fundamentalista, que é entender o negócio da empresa. Pergunte-se: essa empresa ganha dinheiro? Como ela ganha dinheiro? Esse modelo de negócio vai continuar relevante no futuro? A empresa tem dívidas demais? Os gestores são competentes? Essas são as perguntas que realmente importam. E aqui vai um conselho que pode te salvar de muito prejuízo. Nunca invista em uma empresa que você não entende. Se você não consegue explicar em palavras simples como a empresa ganha dinheiro, não invista nela. Existem centenas de empresas listadas na bolsa. Você não precisa investir em todas. Agora que você já conhece os principais tipos de investimento, vamos falar sobre como distribuir seu dinheiro entre eles. Isso se chama alocação de ativos e é uma das decisões mais importantes que você vai tomar. A alocação ideal depende do seu perfil de investidor, dos seus objetivos e do seu prazo, mas vou te dar algumas diretrizes gerais que funcionam para a maioria das pessoas. Para investidores conservadores, uma alocação de 70% em renda fixa e 30% em renda variável faz mais sentido. Isso garante estabilidade, mas ainda permite algum crescimento do patrimônio. Para investidores moderados, uma alocação equilibrada de 50% em cada classe pode funcionar bem, ou até mesmo 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Investidores arrojados podem ter até 80% em renda variável, mas sempre mantendo pelo menos 20% em renda fixa, para aproveitar oportunidades e reduzir a volatilidade. Dentro da renda variável, diversificar entre ações e fundos imobiliários é fundamental. Uma proporção de 70% em ações e 30% em FIIs costuma funcionar bem para a maioria das pessoas. E lembre-se, essas são apenas diretrizes. Sua alocação pode e deve ser ajustada conforme sua situação muda. Se você está próximo da aposentadoria, faz sentido ter mais renda fixa. Se você é jovem e tem décadas pela frente, pode ser mais agressivo. O importante é rebalancear sua carteira periodicamente. Se as ações subiram muito e agora representam mais da sua alocação ideal, venda um pouco e compre mais renda fixa. Se as ações caíram e agora estão abaixo da sua alocação, faça o contrário. Antes de terminar, quero te alertar sobre os erros mais comuns que os iniciantes cometem, para que você não caia nessas armadilhas. O primeiro erro é querer ficar rico rapidamente. Investimento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quem tenta acelerar o processo geralmente acaba perdendo dinheiro. Tenha paciência e seja consistente. O segundo erro é seguir dicas de investimento sem entender o que está fazendo. Não importa se a dica veio de um influencer famoso ou de um amigo que diz que entende de investimentos. Se você não entende o investimento, não coloque seu dinheiro nele. O terceiro erro é deixar as emoções controlarem as decisões. Quando o mercado está subindo, todo mundo quer comprar. Quando está caindo, todo mundo quer vender. Faça o contrário. Seja ganancioso quando os outros estão com medo, e tenha medo quando os outros estão gananciosos. O quarto erro é não diversificar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique entre diferentes tipos de investimento, diferentes empresas, diferentes setores. E o último erro, que talvez seja o mais grave, é não começar. Muitas pessoas ficam estudando e estudando, esperando o momento perfeito para começar. O momento perfeito não existe. O melhor momento para começar a investir foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Chegamos ao final do nosso vídeo. E agora você tem todas as informações necessárias para começar sua jornada nos investimentos. Você sabe qual é seu perfil, entende a importância da reserva de emergência, conhece os principais tipos de investimento e sabe como estruturar sua carteira. Mas conhecimento sem ação não vale nada. Então, sua tarefa para esta semana é simples. Se você ainda não tem conta em uma corretora, abra uma. Se já tem, faça seu primeiro investimento. Pode ser apenas R$ 50 no Tesouro Selic. O importante é dar o primeiro passo. E se este vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas dicas sobre educação financeira.
Compartilhe também com aquela pessoa que precisa começar a investir, mas ainda não sabe como. Deixe nos comentários qual foi sua maior dúvida sobre investimentos. Ou conte para nós qual vai ser seu primeiro investimento. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Lembre-se, sua liberdade financeira começa com o primeiro real investido. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Nos vemos no próximo vídeo.